Mas ele pode voltar a ter sincronismo de floração. Tá? Olha só aqui, ó. Então, o que é protandria? Andria, androceu, macho, né? Dentro da flor, o macho está pronto e a fêmea não está. Então, aquele pólen começa a cair, não adianta, ela não está com o estigma receptivo. Então, aquele pólen acaba indo para o vento para outras flores da volta que estão receptivas. Entendeu? Protogenia, vem de gineceu, feminino. A parte feminina está pronta, receptiva para receber pólen, mas dentro da flor as anteras estão imaturas, estão verdes. Então o que ela faz? Ela tem que receber pólen de outras plantas. Quando esse pólen aqui, as anteras estão maduras, essa aqui já fecundou. Aí essa aqui vai liberar pólen para outras flores que eles estão em receptividade. Tá? É o que acontece. Heterostilia, modifica a antera. Tá? Modifica a antera. A antera vai lá para fora e a parte feminina fica escondida dentro da flor. Ou ao contrário, o estigma vai lá para fora da flor e a antera fica lá dentro. Não permite que eles se encontrem. Heterostilia. Tá? Modifica. Barreiras mecânicas. Se vocês olharem uma flor de alfafa, se um dia vocês tiverem, parem, olhem e vejam que em cima do estigma ela faz uma membrana, uma capa, para não deixar acontecer autofecundação. Uma capa, uma lâmina, uma membraninha. E aí quem é que rasga essa membrana? É a abelha, o inseto. Só que é a abelha trazendo pólen de outras flores. Então a gente vê, a evolução das plantas, gente. Ela tem todo um cenário de construção para garantia da manutenção, da segurança dessas espécies. Vamos ver como isso é importante. Olha aqui, protogenia. Olha aqui, por exemplo, olha aqui, estigma receptivo em cima, embaixo as flores masculinas. A mesma flor. Aqui está imatura, aqui está pronto. Aqui, quando está receptível, aqui já não tem mais pólen, já está caindo, a parte masculina. Olha aqui, o estigma fechado, não está receptível, as anteras já estão liberando pólen. Quando o estigma se abre aqui, receptível, aqui já não tem mais pólen. Tem que vir de outra flor. Imagina nós no melhoramento quando a gente trabalha com espécies assim. Tudo tu tem que organizar, tu tem que trabalhar até com hormônio para tentar sincronizar. Tudo tem técnicas, né? A gente tem que trabalhar. A questão do abacateiro que o senhor estava falando antes lá, porque ele é enxertado para ele produzir antes esse pólen masculino em cima, ou depende lá da ponta da árvore, o enxerto? Por que será, gente, que a gente faz um enxerto? Se eu plantar o caroço, nasce o pé, né? Se você fizer um clone de mim agora aqui, hoje, agora, pegar um clone de mim, daqui 15 anos o senhor pode começar a produzir, ou 13 de repente. Não, vamos falar bem. De novo, olha só, escuta. Faz um clone de mim. Esse clone, em 1 ano, tem o professor José aqui. Qual é a idade desse clone que tu tirou de mim? 1 ano, senhor fala. Tu tirou de uma célula somática? A mesma idade que a minha. Na hora que eu estou tirando, fazendo uma estaca, um clone de uma planta mãe, eu já estou tirando dela a fase juvenil. Nós chamamos de adolescentes. A planta também tem adolescência. Também ela tem que chegar à reprodução, à fase reprodutiva. É a mesma coisa que nós. Só que quando nós enxertamos, nós tiramos isso dela. Ela já fica com a mesma idade da planta mãe. Então ela já pequenininha começa a produzir. Por isso que nós enxertamos. A célula tem a mesma idade da planta onde você enxerta. Lembrava, até estava no... Acho que é a araucária, né? Sim. Ele não produziu um certo tempo, né? De idade. Eles tinham tirado da ponta, lá de cima da ponta, o galho para poder fazer um enxerto. Era o único que produzia. Sim. Que hoje tem outras técnicas, né? Por isso que hoje avançou muitos laboratórios de tudo já. Não. Clone? Meu Deus, clone de eucalipto. Vocês já viram os clones de eucalipto? Meu Deus, cara.
perfeição, é perfeito. O negócio assim é perfeito. Fora o tempo, ó, mas a uniformidade é algo assim, ó, é de tirar o chapéu. Bom, olha só esse fenômeno aqui da diestilia, ó. Aqui tá a fêmea, ó, e ele querendo sair para fora. Ele vem para fora. Olha aqui, ó. Aqui tá a fêmea, o macho fica embaixo. São mecanismos, então, para favorecer então a fecundação cruzada. Bom, o que eu quero falar para vocês agora é o fenômeno da outro fenômeno aqui importante. Olha só. Isso aqui também acontece, é muito comum nas ameixas, né? Olha só. Isso aqui é um fenômeno que a gente chama, algumas espécies têm esse fenômeno aqui, ó. Quando o tecido materno tem o gene S1, S2 e cair pólen S1, S2 do gene S1, S2, ele forma o tubo polínico e para. Isso é comum nas ameixas. Às vezes o pessoal reclama, meu Deus, eu tenho uma planta de ameixa lá que nunca produz. Vou lá uma vez, dá 1 ou 2 frutinhos. Quando tu tem uma planta de ameixa S1, S3, só vai formar tubo polínico para fecundar se você tiver um pólen S2, diferente de S1, S3. Vocês nunca abriram uma ameixa, em vez de encontrar 2 sementes, encontraram uma? Nunca compraram no mercado uma? Eu já, umas quantas vezes, essas ameixas grandes, importadas, tu corta no meio, em vez de ter as 2 sementes, só tem um lado. Por quê? Porque tendo a fecundação de uma só aqui, ó, é o suficiente de produzir hormônio para todo o ovário encher o fruto. Tá? Então é um fenômeno que acontece, né? Se tu tem uma genética S3, S4 e cair pólen S1, S2, vai fecundar, então é diferente de S3, S4, ele vem e produz tudo polêmico. Ele não pode ter o grão de pólen, não pode ter o mesmo alelo da planta mãe, do tecido materno. Se tiver diferente, ele forma tubo polínico, senão ele não para, ele não desce, ele não faz fusão de gameta. Então o que a gente faz? Quando a gente compra mudas de ameixa de um viverista, tu compra algumas mudas dele pro teu pomar, depois tu vai comprar mudas de um pomar lá do Alegrete, lá de outra região. Porque a probabilidade de tu comprar desse viverista e seus mesmos alelos é enorme. E aí tu não conseguir produzir, às vezes, assim. Produzir fruta. O pólen do pêssego pode fazer essa fecundação? Pêssego não. Pêssego não tem esse fenômeno. Eu tenho um pé de ameixa lá fora, plantado lá anos já, e não produzi. Nunca produzi. Aí eu fiz uma... De ameixa ou de pêssego? De ameixa. De ameixa, lá, é isso aí. É isso lá da casa, nunca produzi. É isso aí. Mas eu fiz uma enxertia, botei mais ou menos uns 2.000 caroços de pêssego lá e daí coloquei o Flá 3, que é uma variedade, para entregar e um delicioso na época lá. E deixei alguns pés lá. E eles deram fruta. Mas e pouco, quando bastante. elas deram flor e as abelhas atacaram ali, Aí dá. o pé de ameixa carregou. Aí dá. Foi o único ano que deu ameixa. Porque aí a abelha traz os outros tipos. Quando tem um Mas ano não que se vai, fez esse o ano pêssego, deu. foram de outra área. Isso, eles vão noutra planta, traz pólen diferente dos alelos do tecido materno, e aí cai aqui, aí forma o fruto. Vocês entenderam isso, gente? Ele tem que se dá Tem que ser diferente. Por isso que a gente compra algumas mudas daqui, compra umas mudas de outros viveristas longe daqui, para você garantir que tenha pólis com diferentes tipos de self-employed. S. Não permita fazer tubo polêmico. Algumas espécies fazem isso. Tá? Olha aqui, ó. Que coisa linda isso aqui, ó. Isso aqui eu tive que bater uma foto. Isso aqui, ó, é uma planta autógama ou alógama? Isso aqui eu sentei. Ele tem o macho e a fêmea dentro de cada flor aqui, ó.
Mas na hora que o macho vai começar a aprontar, ele faz heterostilia, tira para fora a antera, para não cair esse pólen. Olha, isso aqui é uma batidinha que eu dei aqui, ó. Olha, milhares de micrósporos aqui. Por isso que eu botei uma superfície preta até para enxergar, né? Olha quantos milhares de micrósporos saindo das anteras. Então, quando tá para amadurecer isso aqui, tá amarelando, ele tira para fora, para não auto-fecundar. Tem que vir pólen de outras plantas para fecundar o semeio. E tu olha, meu, mas isso aqui é um trigo, é igual ao trigo. É, mas é um outro mecanismo. E lá em Plantas de Lavoura, eu vou mostrar para vocês qual é a primeira espécie do mundo que foi criada pelo homem. A primeira espécie do mundo, da história da humanidade, que não foi botânica, não foi evolução, foi criada pelo homem. Do cruzamento de trigo com centeio. E lá em Plantas de Lavoura eu vou ensinar vocês como é que acontece isso. Se der ainda no melhoramento, como é que a gente cria um citicário em casa, assim, a gente chama. Tá? Vamos ver se dá tempo. Eu nem sabia que isso era possível. Então aqui uma flor de... Quem conhece? Então vocês estão percebendo quanto que o melhorista, o geneticista tem que conhecer de reprodução, tem que conhecer de botânica? De bioquímica? Está caindo a ficha? Porque ele manipula. Vocês vão ver, inclusive em casas de vegetação, vocês dão injeção nas plantas com hormônio para segurar o óvulo. Às vezes o óvulo não está pronto, tu resgata em nível de óvulo para seguir a finalização da semente em proveta, em tubo de ensaio. Plantas de proveta. Tá? Isso aqui são flores de alfafa, né? Então vejam vocês aqui, ó. O macho e a fêmea, olha a capinha aqui, ó. Tem uma capa aqui, ó. Pro pólen não vir para cá. Claro, ainda tá verdinho, tá amadurecendo, mas já tem uma capa de proteção aqui no estímulo. Né? Para não acontecer autofecundação. Tá? Quais são os mecanismos que favorecem a autogamia? Agora é outra coisa. Eu expliquei para vocês os mecanismos que favorecem a alogamia. Agora, os mecanismos que favorecem a autogamia. Principalmente dois. A cleistogamia e mecanismos estruturais. Cleistogamia e mecanismos estruturais. Porque eu quero que Quem conhece flor de tomate? Conhecem flor de tomate? Cara, eu lá em casa eu tenho aquelas cerejinhas ali. Eu já não preciso nem mais plantar, semear, gente. Já fiz um banco de sementes, que agora não tem, né? Tá tudo, tá palha. Parte lá que eu já botei bastante palha de soja, né? Pra proteger. Começou a esquentar tudo, né? Um banco de sementes, eu já nem preciso mais semear. Os tomatinhos cereja. E aí eu fico encantado de ver quando começa a liberar as flores, né? As anteras dos tomates são soldáveis. É uma grudada na outra. Também. Aqui, ó, isso aqui é uma antera. Faz toda a volta, soldado. Perceberam? Olha aqui, ó. Tudo que vocês estão vendo na amarelinha aqui, ó, são várias anteras, uma soldada na outra, fazendo isso aqui, ó. E o que é essa pontinha aqui que saiu para fora? Que tá lá embaixo, cravado com uma bolinha. O que é isso aqui? O
que é essa coisinha aqui, ó, esse cabinho aqui. Por favor, né? Tô falando em flor. Estigma. É o estigma. Esse aqui é o estigma. O estigma está conectado lá dentro com o ovário. Agora, o que acontece? Olha por que ele é tão forte a autogamia nessa espécie. O estigma, a flor começa a se desenvolver, gente. Olha só, o que ele está fazendo? O estigma começa a crescer. Crescer, crescer, crescer. Quando ele está aqui, ó, ele rasga a antera. Quando rasga a antera, quem é que toca nele? Os micrósporos. Quando ele salta para fora, ele já está fecundado. Autofecundação. Por quê? Porque as anteras aqui são soldadas, elas fecham ele para garantir autofecundação. E como é que faz? E tem fenômenos que acontecem, olha aqui, ó, na soja, no alface, no arroz, no trigo, na cevada. Quando abrir o botão floral, quando vocês fazem o encaminhamento de lavoura, para vocês terem ideia, assim, ó, é legal de ver quando vocês estão ali fazendo os cruzamentos. Quando a antera sair para fora dessas espécies aqui, ó, antera, vocês estão enxergando a antera balançando a amarelinha na espiga, na soja, vocês sabem que teve já autofecundação, ou seja, é a fecundação antes da abertura do botão floral. Isso é coistogamia. É a fecundação antes da abertura do botão floral. Isso é coistogamia. Então, quando a gente está na lavoura, a gente está na casa de vegetação e vê que saiu para fora a antera, é porque já autofecundou bastante tempo. O botão floral abre para a antera sair para fora, né? Mas já está dizendo para nós, ó, já autofecundou antes da abertura do botão floral. Então, são dois fenômenos aqui que garantem a autogamia. Faz o inverso da logamia. Tá? Então, olha que interessante, né? Bom, e aí, eu faço uma pergunta agora aqui a partir da discussão da aula de hoje. Tá? Se eu estou trabalhando com uma cultivar linha pura, eu vou fazer de novo essa pergunta. E o cara está lá no Mato Grosso e eu estou cultivando aqui tebil sinuelo. Eu tenho 2.000 hectares de tebil sinuelo. Eu estou produzindo, tá? Estou cultivando. E o cara liga para mim e diz assim, ó: professor José, me manda a menor amostra possível da cultivar tebil sinuelo, que represente todas as lavouras de tebil sinuelo do estado do Rio Grande do Sul. Professor José, me manda a menor amostra possível da genética tebil sinuelo, que represente todas as lavouras de tebil sinuelo do estado do Rio Grande do Sul. Qual é a quantidade de semente que vocês vão mandar para ele? Que pergunta, Cafajeste, né? Minha Pergunta nossa. boa, né, cara? De prova, né? Que